Escreveu João, o capítulo de número 3, o versículo de número 4, para meditarmos esta noite na palavra de Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Peço os meninos do som aí, por favor, prepara um rumo musical, se tiver condições, em nome de Jesus. Quantos vieram aqui nesta noite para ouvir a palavra do Senhor? Amém? Querido, quero dizer para você que você está de posse de grande vitória por ter tomado essa atitude, por ter saído da sua casa para cultuar Deus em praça pública, para exaltar o seu nome, para glorificar o seu santo nome, para dar crédito à sua palavra. Eu tenho certeza que nesta noite o Senhor está derramando bênçãos espirituais, bênçãos sem medida sobre vossas vidas. Amém. Quem encontrou, diz amém. O livro é o livro de João, o capítulo de número 3, a partir do versículo de número 4, aonde está escrito a palavra do Senhor. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Aleluia. Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Aleluia. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem pode diz amém. Amém. Ó Deus, nós te louvamos, te exaltamos, te glorificamos. Assim como teu servo, Senhor, já me colocou em tuas mãos, quero unir a minha voz à voz do teu servo e colocar estas famílias, a todos que habitam nesta comunidade, em tuas santas mãos. Como, Senhor, esta igreja, o qual nesta noite se faz presente para te adorar, meu Deus amado, na beleza da tua santidade, neste lugar.
Que o Senhor conceda, meu Pai, o discernimento espiritual da Tua palavra a todos aqueles que nesta noite estão dando crédito à Tua palavra. E que vidas se rendam a Ti nesta noite, para a glória do nome do Senhor Jesus. Quem crê diz amém. Amém. Queridos e amados irmãos, o texto bíblico nos revela um diálogo que aconteceu entre um homem por nome de Nicodemos e o Senhor Jesus, o Santo Filho de Deus. E uma pergunta, queridos irmãos, me chama a atenção no início desta palavra. No versículo de número 4, disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Louvado seja o nome do Senhor. Nessa introdução bíblica, e neste momento em que Deus me concede graça para falar da sua palavra, não só a vocês que estão aqui, mas a todos que estão, aleluia, ouvindo neste momento, eu quero falar para você uma coisa. Reflita bem na pergunta de Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Louvado seja o nome do Senhor. Querido, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a partir do versículo 38 por diante, nós encontramos o apóstolo Pedro, louvado seja o nome do Senhor Jesus, falando estas palavras: arrependei-vos. O que? Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para remissão dos vossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Quem está entendendo? Aleluia. Podemos entender que este versículo nos mostra que para alguém nascer de novo, necessário é se arrepender. Aleluia. Tem que haver arrependimento. E eu quero te dizer uma coisa, meu querido irmão: você pode ter levado uma vida distante de Deus, você pode ter passado o tempo todo da sua vida ouvindo falar de Deus, mas não tem com Ele uma comunhão, não tem com Ele uma vida, uma vivência diária. Eu quero te dizer que fazemos coisas que desagradam a Deus, e muitas vezes pensamos coisas que desagradam a Deus, e Deus está falando nesta noite: se você algum dia pensou que não precisaria de ter comunhão com Deus, arrependa-te nesta noite. Arrependa-se. Arrependimento, irmão, é mudança de atitude. Antes eu andava uma vida libertina, sem querer saber de Deus. Vivia do meu jeito, da minha maneira, sem querer compromisso com Deus. Trilhava os meus caminhos, fazia minha vontade, me sentia independente de Deus. E quantos têm perecido? E quantos têm sofrido por pensar desta forma? Por não querer conhecer o plano, diga, o plano da salvação que Deus tem para você. Eu quero falar desse projeto glorioso nesta noite, porque esse projeto diz respeito à sua vida, diz respeito à minha vida, diz respeito à vida de todos aqueles que são seres humanos em imagem e semelhança do Criador. Deus tem algo para você, mas necessário é reconhecer que somos necessitados da sua graça, do seu perdão, da sua misericórdia. Necessário é se arrepender, parar de caminhar para longe e se voltar e se entregar de vez ao Senhor Jesus e tomar posse da salvação que nele está. Quem está entendendo? Como pode alguém nascer de novo?
Como pode alguém velho, ancião, nascer de novo? Sem arrependimento não há reconhecimento. Quando nos arrependemos, reconhecemos que erramos. E se reconhecemos os nossos erros, reconhecemos que estávamos longe de Deus, que vivíamos uma vida sem Deus, que não andávamos com Deus, que não fazíamos a vontade de Deus, aí então vamos nos voltar a fazer a vontade dele, porque ainda é tempo. Eu observo que Nicodemos fez uma pergunta para Jesus. Talvez você esteja dizendo: Nicodemos procurou Jesus porque interessava a ele saber sobre a salvação. Sei, irmãos, quantas pessoas estão vivendo longe de Deus. Quantas pessoas estão vivendo como se Deus não existisse, irmãos. Quantas pessoas estão vivendo como se não precisassem de Deus, irmãos. Irmão, há uma opressão, a vida sendo destruída, oprimida, e as pessoas ainda assim não buscam o Senhor, que deseja salvar vidas e transformar pelo poder da sua palavra cada um de nós. Por que o Senhor fala estas coisas, pastor? Porque após fazer essa pergunta, nós chegamos no versículo 14 e nós observamos que Jesus fala para Nicodemos algo interessante. Jesus disse, a partir do versículo 14: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Nicodemos está conversando com Jesus e a conversa é completamente espiritual. Jesus fala de coisa que Nicodemos não entende. Ele está ouvindo, mas não está entendendo. E no final de tudo, Jesus fala para ele assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, Nicodemos, importa que o Filho do Homem, o Filho de Deus, seja também levantado. Aí eu trago a sua atenção para cá. Por que Moisés levantou uma serpente no deserto? Eita Jesus! Glória! Glória a Deus! Fala, Jesus! Para a gente entender melhor, amados, o acontecimento do qual Jesus fala no versículo 14, vamos comer Bíblia. A Bíblia tem a resposta e a Bíblia mostra o que aconteceu. A Bíblia fala deste evento no livro de Número, capítulo 21, a partir do versículo 4, está escrito, está intitulado as serpentes ardentes e a serpente de metal. Veja, serpente ardentes e serpente de metal, é como está intitulado. Mas a partir do versículo 4, a Bíblia relata e diz assim: então partiram do mar, do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se, e neste caminho, o povo está caminhando num caminho, e agora a sua alma está angustiada. E quantas vidas estão aqui nos ouvindo com a alma angustiada? Aleluia! A caminhada é longa, querido. Quando nós nascemos, nós temos uma caminhada para a morte. Quem está entendendo? Amanassuredecácia. Você já nasce caminhando para a morte. E você sabia disso, meu irmão? O ser humano já nasce caminhando para a morte. Pode levar 30, 40, 50, 70, 80, 90, 100, 120 anos. Mas um dia ele vai morrer. Eis aí onde tudo termina. Quem está entendendo isso? Então, querido, a Bíblia relata que o povo estava caminhando, mas a sua alma estava angustiada.
E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Aleluia. O povo mal agradecido. O que mais tem hoje na terra é ser humano mal agradecido. Pode ter certeza. E olha que esse texto bíblico está falando de um povo que já conhecia e servia a Deus, mas que na caminhada, no seu dia a dia, em vez de dar graças a Deus pela sua vida, em vez de dar graças a Deus pela sua casa, em vez de dar graças a Deus pela sua saúde, em vez de dar graças a Deus pela sua família, por tudo que Deus lhe dá, o povo estava murmurando, falando mal de Deus. E tem pessoas que falam mal de Deus. Ah, se tem, irmão. O que mais nós encontramos hoje na terra são homens que se acham deuses, que falam mal do Criador, que desce a lenha no Criador, que falam mal da palavra, que vivem como se fossem deuses, mas não são deuses. Por que, pastor, eles não são deuses? Porque eles descem a cova, porque eles voltam ao pó, porque eles são pó, porque eles são passageiros. Mas o Senhor é eterno e a sua palavra prevalece para sempre. Glória a Deus. Glória. Isso é engano do coração, meu querido. Então há uma necessidade de se arrepender e passar a buscar a face do Senhor, ter um relacionamento com Deus, se tornar amigo de Deus, andar com Deus e viver para Deus. Tem muitas pessoas que falam mal. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Ainda há tempo de mudar seu pensamento, sua forma de pensar, para que Deus possa tirar você desse sofrimento, porque a situação aqui não é boa. Há um povo sendo picado por cobras venenosas, a gente morrendo no deserto, a gente morrendo na caminhada, a gente angustiado na caminhada, e esse povo é o povo de Deus. Por quê? Porque era um povo murmurador. Você entende que Deus marcou esse encontro? Enquanto Ele prega sobre a questão da salvação para aqueles que não conhecem, Ele nos chama a atenção para essa palavra? Glória a Deus. Glória! Quem está entendendo diz amém. Amém. Mudança de atitude. Se antes você achava que não precisava de Deus, hoje Deus para mim é tudo, rapaz. Glória a Deus. Não é um carro do ano, não é conta-gota, não, a presença de Deus é tudo na minha vida. Glória. Rachama la súria. Você está entendendo? Sentir Ele pertinho, ver a fidelidade desta palavra, entender e compreender o que Ele está falando agora, nesse momento. Glória a Deus. Aleluia, isso é tudo, meu irmão. Está debaixo da graça e das bênçãos do Senhor, e partir daqui desta terra de posse de vida eterna, porque Deus é fiel para cumprir essa palavra. Quem está entendendo? Amém. O que aconteceu no tempo de Moisés foi isso: um povo murmurador, um povo angustiado, um povo que falava mal, um povo que falava contra Deus. A gente passa hoje na casa dos irmãos, não só aqui nesse planeta chamado Terra, vamos pregar a mensagem do Evangelho, levamos uma palavra de vida, de esperança para as pessoas, e muitas pessoas dizem assim: mas eu não preciso,
Ah, você não precisa de ajuda? Não precisa se arrepender? Não precisa de Deus? Outros a gente chega assim e diz assim: irmão, como é que está vocês? Estão bem? Estão como Deus quer. Uma vida de derrota, uma vida de opressão, uma vida maldita, e diz que está como Deus quer. Você não está como Deus quer, você está como você quer. Deus quer você diferente, Deus quer você abençoado, Deus quer você iluminado, Deus quer você salvo. Glória a Deus. A verdade é essa, meu filho. A gente chega e a pessoa diz assim: estou como Deus quer. Deus não quer você na desgraça não, meu filho. As nossas escolhas têm nos levado a essa desgraça. Escolha de viver independente de Deus. Escolha de traçar nossos próprios caminhos. E cada coisa que você faz tem consequência. E tudo que você planta você vai colher. Mas no dia que você confiar na palavra e seguir a instrução da palavra, você vai ver que tudo que te espera é prosperidade. E tudo que vai vir sobre a tua vida é muito bom. Se andar com Deus de acordo com a vontade do Senhor. A gente está vendo um tempo tão difícil, irmãos, que tem gente moído. Você diz assim: esse irmão precisa de socorro. Aí quando você diz: irmão, deixa eu te ajudar. Se não precisa da tua ajuda, deixa eu aqui morrer aqui. Coração duro. Mas eu creio que Jeová está molhando esse barro, e esse barro vai amolecer nesta noite. Aleluia. Sabe por quê? Porque Ele te ama, Ele quer você com Ele, meu filho. Aleluia. O que aconteceu nos dias de Moisés foi isso. A Bíblia mostra no versículo 7: pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pé. Ei, meu irmão, quem é que não tem pecado? Me mostra aí. A Bíblia diz que nós somos pecadores, remidos pela graça. Glória a Deus. A Bíblia diz que todo aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Porque todo ser humano é pecaminoso, já nasce de uma natureza pecaminosa. Quem está entendendo? Amém. Se todo ser humano nasce de uma natureza pecaminosa, precisa de salvar? Precisa nascer de novo. Todo ser humano, ninguém está salvo pelo primeiro nascimento, porque quem nasce de uma natureza pecaminosa é pecaminoso. É por isso que nós temos a tendência a fugir dos mandamentos de Deus, a não queremos saber de Deus, porque ainda habitamos aqui, nessa natureza decaída que é esse corpo físico. E dentro de nós há aquela guerra constante para não fazermos a vontade de Deus. Quem está entendendo diz amém. Amém. Diga: fiel ao Senhor, que te chama e que te dá ajuda e que já te deu salvação em Cristo Jesus. Glória. Então veja só, por que Moisés levantou, querido, a serpente no deserto? Vamos observar agora. A Bíblia diz que o povo reconheceu o seu pecado, e toda vez que alguém reconhece seus erros, Deus está pronto para mudar a sua história. O homem, ele pode ter cometido barbaridade para outro homem, ele pode até não ter perdão aos olhos dos homens, mas se ele se arrepender de coração e chamar pelo Senhor, Deus o salvará. Aleluia. Tudo está na sua atitude. Reconhecer que pecou contra Deus, contra o seu semelhante, contra a sua própria alma. Reconhecer os seus erros e buscar socorro no Deus vivente. Glória a Deus. Ei, irmãos, observando, vimos que o povo se arrependeu. Falou mal antes, andaram, a oportunidade é dada, houve arrependimento. Moisés orou a Deus, aleluia, para retirar a serpente que estava mordendo o povo.
Porque aqui esse texto mostra que havia um povo em desobediência aos mandamentos de Deus. Havia um povo que não aparece nesse texto como amigos de quem? De Deus. Havia um povo que falava mal de quem? De Deus. Esse povo estava com a aliança quebrada com Deus. Não havia comunhão entre esse povo e Deus. Quem está entendendo? Quando nós não temos aliança com Deus, o mal faz a festa. Quem está entendendo aí? A cobra, a serpente, o inimigo, o adversário, bagunça a vida do ser humano. Porque quando você diz que não precisa de Deus, você está dizendo que você dá conta de você mesmo. Então você está dizendo: eu sou responsável por mim. Você está dizendo: eu não quero a tua proteção, eu não quero os teus cuidados. Você está se tornando independente. Você está se tornando o seu próprio Deus. E você vai descobrir que sem Deus você está perdido. O homem não prevalece pela sua própria força. A aliança foi quebrada. O povo sofreu, porque todas as vezes que alguém se afasta do Deus poderoso e supremo, a tendência é sofrer. A tendência é pagar preço. A tendência é estar debaixo de maldição. A tendência é o inimigo bagunçar com a sua cara. Por quê? Porque está longe das bênçãos do Senhor. Mas quando houve arrependimento, o povo voltou. E Moisés, o líder espiritual constituído por Deus, está orando pelo povo arrependido. Por quem nós devemos orar? Pelo povo arrependido. O povo está arrependido, né? Fez besteira, mas Deus está dando outra oportunidade. Então agarre a nova oportunidade que Deus lhe dá. Não olhe mais para o passado. Aproveite a oportunidade que Deus está lhe dando enquanto você vive. Aleluia! E aí, irmãos? E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e ponha sobre uma haste, e será que viverá, diga viverá, todo mordido que olhar para ela. Glória! Observe aqui, irmão, como está escrito o texto. Deus disse a Moisés: faz uma serpente de bronze, coloca na haste e levanta ela. Deus não disse a Moisés: faça uma serpente de bronze, adore ela e ensine o povo a adorar ela. Não. Observe como está escrito. O povo estava em desobediência. Deus vai ensinar o povo a obedecer. E Deus vai mostrar que quando nós obedecemos a Ele, toda maldição é transformada em bênção. Em vez de morte há vida. Quem está entendendo? Moisés seguiu a instrução e disse para o povo: olha que Deus disse que se você olhar para essa serpente vai ser curado. Mas não é a serpente, é a obediência à instrução que vem de Deus. Como você está obedecendo a Deus, Deus está te curando agora. Quem faz o milagre, quem muda a história é Deus. A Bíblia diz que se nós não estivermos dispostos a obedecer, não vamos desfrutar das bênçãos do Senhor. Então vamos entender qual é o propósito aqui de Moisés ter levantado essa serpente: para salvar vidas que estavam morrendo. Deus operou uma obra com o propósito de salvar vidas. Com o propósito de que, gente? Salvar vidas. Deixando esse texto de lado, vamos para finalizar a mensagem. Vejamos
o que o Senhor falou a Nicodemos. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja o quê? Levantado. Quantas pessoas não entendem por que Jesus, glória, foi crucificado no Calvário, na cruz do Calvário. Aleluia. A Bíblia nos relata, irmão, que todos pecaram e todos estavam destituídos da glória de Deus. Assim como houve no passado, no dia de Moisés, um povo necessitado de salvação, porque estava em desobediência, porque estava, irmãos, rebelde contra o Deus Supremo, também há necessidade de, neste último tempo, uma obra ser realizada. E Deus tem uma obra para realizar. O que Jesus está dizendo é isso. Assim como Moisés levantou uma serpente, obedecendo a Deus, seguindo a instrução do Senhor, com o propósito de salvar vidas, assim importa que o Filho de Deus seja crucificado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A obra da salvação, guarda esse tema. A obra da salvação é a obra que vem de Deus. Eu quero finalizar nesta noite esta mensagem nesse texto bíblico, para você entender que Deus realizou uma obra maravilhosa na cruz. Ele deu o seu filho, o seu único filho, para pagar o preço por mim e por você. Todo aquele que crê na obra salvífica de Cristo, realizada na cruz do Calvário, todo aquele que crê em Jesus como Santo Filho de Deus, segundo as Escrituras Sagradas, ele tem vida eterna. Glória. Quem está entendendo? Aí Nicodemo está olhando para Jesus. Tem gente que está ali só. O que ele está falando? O que é que ele está falando? Escuta aí, eu crente. Deus prova o seu amor por nós e nos dá o que ele tem de melhor. Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores, irmãos. Aleluia. Tu está entendendo isso? Jesus não foi crucificado lá na cruz para salvar um bando de santos, não, que já eram justos aos seus próprios olhos, não. Ele morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Eu vivia na libertinagem, na orgia, outros na prostituição, cada um no seu estilo de vida. Mas já ouvia falar de quem? Na boca de crack. Mas já ouvia falar de quem? Na criminalidade, mas já ouvia falar de quem? Aí hoje você está aqui, pastor, graças a Deus, porque a obra da salvação, ela me alcançou. A graça de Deus me alcançou. E está alcançando você nessa noite também, para mudar a sua história, para trazer você de volta aos pés do Senhor, para trazer você de volta a um relacionamento com Deus. Deus está restituindo você através de Cristo, está restaurando o relacionamento que foi roubado no princípio. Porque às vezes nós vivemos a nossa vida todinha sem saber quem é Deus. Ouvimos falar de Deus, mas não conhecemos e não entendemos quem é Deus. A Bíblia diz
E como Moisés levantou a serpente ao deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus estava falando para Nicodemos que a crucificação era necessária. Mas Nicodemos não estava entendendo. Para que a crucificação? Para salvar a vossa vida, para que vocês não sejam condenados a uma eternidade longe de Deus, para trazer vocês de volta para o reino, para trazer vocês de volta a desfrutar das bênçãos do Senhor, para livrar vocês de toda maldição, para livrar vocês do pecado, do jugo do diabo. Jesus veio para isso. E veja que Deus nesta noite está dizendo para você: a obra foi feita, creia, aceite Jesus como seu Senhor e Salvador, receba o Espírito Santo e viva eternamente com o Senhor. Aleluia. Venha, porque através de Cristo você conhecerá Deus, e através de Cristo você vai entender quem é Deus. E através do selo do Espírito Santo, que te é concedido pelo sangue de Jesus derramado na cruz, tu tens vida eterna com o Senhor. Meu querido irmão, hoje você tem tempo, você está vivo. Amanhã só pertence a Deus. Então, querido, guarda esta palavra no seu coração. Jesus falou mansamente com Nicodemos, porque Nicodemos se interessou pela salvação. Queria saber mais do plano de Deus. Que plano, pastor? O plano da salvação. Que você possa aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, e desfrutar desta graça abundante que Deus te concede em Cristo Jesus. O tempo é de bênção. O tempo é de paz. O tempo é de vida. O tempo é de santificação, é de crescimento espiritual para todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Deixo aqui o versículo final para os irmãos refletir. Que esse versículo é tão conhecido. Por que Deus realizou essa obra, pastor? Primeiro, porque a gente precisava ser salvo. Em segundo lugar, Deus revela o seu grande amor por nós. Você crê que Deus te ama? Deus ama ou não ama? Deus ama tanto que deixa a gente andar de acordo com a nossa vontade, mesmo sabendo para onde vai levar. Quem está entendendo? Quem quer deixar de sofrer hoje? Deixa Deus guiar os seus passos. Deixa Jesus conduzir os teus passos. Deixa Jesus te guiar pelos caminhos de Deus. Amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Guarda essa mensagem no teu coração, porque o propósito de nós estarmos aqui nesta noite não é outro, é compartilhar com você a palavra de Deus, é falar com vocês sobre as santas e sagradas escrituras, que é a santa palavra de Deus. Amém? Quem pode aplaudir Jesus? Fique de pé em nome de Jesus. Ok. Glórias a Deus. Eu tenho aqui um pedido de oração. Nós vamos dar a mão como igreja e vamos orar pela vida do nosso irmão Washington Pinheiro. É um pedido de oração do irmão. Certo, gente? Não questionamos nem perguntamos por quê. Quando Deus nos revela algo e nos manda orar, nós só devemos orar, porque Deus está no controle de tudo. Quem entende? Amém.
Curva a sua cabeça. Senhor nosso Deus, Pai, louvamos a Ti mais uma vez. E aqui damos as nossas mãos nesta noite para pedir pelo Teu servo, o qual o Senhor escolheu, o qual o Senhor levantou, o qual o Senhor enviou àquele lugar. E Tu bem tem contemplado, ó Senhor, tudo aquilo que tem sido feito, porque tudo está diante de Ti. E o Senhor sabe, ó Pai, aqueles que não almejam prosperar de Teu servo. E nós pedimos ao Senhor nesta noite pela vida do Teu Filho. Livra o Teu Filho de todo mal, de toda astuta cilada de Satanás, de todo golpe, Senhor. E tudo aquilo que é contrário seja lançado por terra, mas prevaleça a Tua vontade sobre a vida do Teu Filho, do Teu servo que enviaste àquele lugar. E que seja isso para a glória do Teu santo nome. Não deixa prevalecer a vontade do homem, mas prevaleça e permaneça eternamente a Tua vontade. E por esses, ó Deus, que nesta noite se dispuseram a vir a este lugar, a ouvir a Tua palavra, Senhor. Esta palavra que sara, esta palavra que cura, esta palavra que renova, esta palavra que restitui, esta palavra abençoada, Senhor, que o Senhor nos concede nesta noite. Pai, eu não sei a necessidade deles, mas quero pedir ao Senhor em nome de Jesus: sara, cura, Senhor, liberta, renova, restaura nesta noite cada um deles, ó Deus, e estas famílias que habitam nesta comunidade, meu Senhor, que a Tua graça seja sobre elas, que o Senhor renove, que o Senhor restaure as famílias, que o Senhor restitua estas famílias, e que a graça da salvação entre a estas casas nesta noite, e que de uma forma gloriosa este povo venha Te conhecer para a glória e louvor do Teu santo nome. Deus amado, Pai eterno, assim eu coloco em Tuas santas mãos, Senhor, esta comunidade e todas as famílias, como também a Tua igreja nesta noite. Muito obrigado, Senhor, pela graça que o Senhor nos dá de mais uma vez ministrarmos nesse lugar a Tua santa palavra. Assim nós Te louvamos e assim eu Te agradeço, em nome de Jesus, e diga amém. Aplauda o Senhor Jesus. Levante a sua mão aí para a bênção pastoral. Abra ela. Que a graça e a paz e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo e o grande amor de Deus seja sobre nossas vidas por todos os dias e para todos sempre. Você que crê e concorda diz amém. Amém.